3. Um Deus compassivo. A terna compaixão e a preocupação de Deus podem ser vistas em seu cuidado com os pobres e necessitados. As viúvas e órfãos de Israel eram especialmente vulneráveis à exploração e ao abuso. E, portanto, Deus advertiu o povo por meio da lei para que não os maltratassem. Êxodo 22, 22, Deuteronômio 10, 18, Deuteronômio 14, 29, Deuteronômio 26, 12 e Deuteronômio 27, versículo 19. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Provérbios 14, 31. Provérbios 17, 5. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Provérbios 22, 2. Quando Jesus veio à terra, identificou-se com os pobres e rejeitados. Lucas 4, do 16 ao 21. 2 Coríntios 8, 9. Deus deseja demonstrar sua compaixão por eles por meio de seu povo. Aqueles que prejudicam os necessitados entristece o coração de Deus. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Provérbios 22, versículo 22, versículo 23. Talvez os pobres não tivessem dinheiro para pagar um advogado, mas Deus defenderia sua causa. Provérbios 23, do versículo 10 ao versículo 11. Uma das maneiras de enriquecer rapidamente era roubar as propriedades dos pobres. Apesar de a lei ordenar que os marcos antigos não fossem removidos. Provérbios 22, 28, Deuteronômio 19, 14, Deuteronômio 27, 17, Isaías 1, 23, Oséias 5, 10. A terra pertencia a Deus, Levítico 25, 23. E ele a havia emprestado a seu povo, de modo que deveriam manter as propriedades dentro das tribos e clãs. As fazendas das famílias eram demarcadas por pedras em lugar de cercas, e esses marcos antigos deveriam ser respeitados e protegidos. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Contudo, mantém a herança da viúva. Provérbios 15, 25. O Senhor observa as divisas das propriedades. Podemos pecar contra os pobres não apenas por opressão, mas também por omissão. O que tampa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Provérbios 28, 27. Se taparmos os ouvidos e fecharmos os olhos, fingindo ignorar a situação dos pobres, Deus atentará para o que estamos fazendo e também fechará os olhos para nossas necessidades e tapará os ouvidos a nossas orações. E outras pessoas farão o mesmo. Colhemos aquilo que semeamos. Deuteronômio 15, do versículo 7 ao 11. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. Quando ajudamos outros, na verdade estamos dando ao Senhor. Ele coloca nossa contribuição numa conta com altos dividendos.
Filipenses 4, do versículo 15 até o versículo 17. Em verdade eu vos afirmo que, sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Aliás, esse princípio também vale para o mundo, para o modo como tratamos nossos inimigos. Provérbios 20, 22, Provérbios 25, 21, versículo 22, Romanos 12, do versículo 18 ao 21. Deus é um escudo para os que confiam nele. Provérbios 30, versículo 5. É uma torre forte para os que se refugiam nele. Provérbios 18, 10. O nome do Senhor em Provérbios 18, 10 é uma referência a todos os atributos gloriosos do Senhor. Ao considerar quem Ele é e aquilo que Ele é, os que confiam nele não precisam preocupar-se, pois Ele é sempre seu refúgio e força. Salmo 46, versículo 1. Um dos ministérios da compaixão de Deus para conosco é a sua orientação. Provérbios 3, versículo 5, versículo 6. Uma promessa da qual o povo de Deus tem se apropriado ao longo dos séculos e que nunca falhou. Como disse anteriormente, Deus espera que analisemos uma situação e que juntemos todos os fatos possíveis. Porém, não devemos nos apoiar em nosso entendimento. Antes, devemos nos humilhar diante dele, buscar a sua direção em todas as coisas e nos certificar de que nossas motivações são corretas. Mas, e se cometermos um erro, algo que somos propensos a fazer, e começarmos a nos mover na direção errada? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, versículo 9. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19, versículo 21, Provérbios 16, versículo 33. Se desejamos sinceramente conhecer o plano de Deus e lhe obedecer, então o Senhor nos dirigirá e, em sua providência, guiará nossos passos de maneiras que talvez não sejamos capazes de compreender. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios 20, 24. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard disse: a vida só pode ser compreendida daqui para trás, mas deve ser vivida daqui para frente. Um dia, olharemos para trás e diremos como Davi: bondade e misericórdia certamente me seguiram todos os dias da minha vida. Provérbios 23, versículo 6. Saber que um Deus amoroso guia nossos passos quando procuramos segui-lo é um grande estímulo quando não fazemos ideia do rumo que devemos tomar. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, 12. Até mesmo o grande filósofo Paulo, o grande apóstolo Paulo, por vezes, teve dúvidas sobre qual deveria ser seu próximo passo. Mas o Senhor o guiou. Atos 16, do versículo 6 ao versículo 10.